Boa noite. Pregão eletrônico para arrendamento da área da Fazenda da Brigada Militar acontece na próxima semana. Foi feito, então, um levantamento dessas áreas agricultáveis que poderão render, através de projetos e valores que serão arrecadados, para que possamos empregar na segurança pública de Passo Fundo, melhorar os equipamentos de nossa Brigada Militar. Ministro da Saúde e governador confirmam a vinda de 100 novos respiradores para o estado. Apresentamos os nossos indicadores, apresentamos a preocupação que vivemos neste momento, em que os indicadores de ocupação de leitos especializados aí para o Covid, leitos de UTI no estado, estão sendo mais demandados, especialmente na região metropolitana e na metade norte do estado. Psicólogas falam sobre sentimentos gerados pela pandemia na gravidez e também no puerpério. Em época de pandemia, é um momento mais delicado ainda, porque são novos sentimentos que estão aflorando nesse momento. Sentimentos de medo da criança pegar a doença, medo também da mãe ficar doente e ficar longe do bebê. Uma área dentro da Fazenda da Brigada Militar deve ser arrendada para a exploração econômica através da agricultura, sem deixar de observar critérios ambientais e preservar as nascentes do local. Poderão ser explorados aproximadamente 440 hectares de propriedade do estado. O edital já foi lançado e o pregão eletrônico está marcado para a próxima semana. Quem tem os detalhes é o comandante do CRPO Planalto. O Comando Regional do Planalto, através de estudos, realizou o levantamento georreferenciado de toda a área da nossa fazenda da Brigada Militar. Há muito tempo a nossa fazenda ela vem deixando de produzir em áreas que são agricultáveis. Dentro desse estudo, sem prejudicar as áreas de nascentes, bem como as florestas e todos o ecossistema do local, foi feito então um levantamento dessas áreas agricultáveis que poderão render, através de projetos e valores que serão arrecadados, para que possamos empregar na segurança pública de Passo Fundo, melhorar os equipamentos de nossa Brigada Militar. E na semana que passou, foi lançado então um edital onde teremos um pregão eletrônico que será então ofertado através de melhor proposta. Quem poderá utilizar essas áreas agricultáveis? Serão 439 hectares dos 1.136 hectares da nossa área. A Brigada continuará após essa concessão de uso da terra a fim oneroso, continuará com toda a propriedade daquela área. Apenas o concessionário que for o vencedor desse pregão eletrônico terá o direito de plantar neste local, observando sim todas as regras do Ministério da Agricultura e das nossas autoridades ambientais. Portanto, nós faremos esse pregão eletrônico no dia 27. Está junto ao site do Governo do Estado, Compras RS, www.comprasrs.gov.br ou através do site www.selic.rs.gov.br, o local onde as pessoas interessadas, tanto físicas como jurídicas, e ainda poderá comparecer também consórcios para fins de habilitarem-se a este pregão eletrônico, onde será então destinado pequena parte do todo da nossa área. Friso mais uma vez que todas as questões ambientais deverão ser respeitadas. Nós temos várias fazendas lindeiras
né, de ambos os lados do rio Passo Fundo, onde passam, né, as nascentes, onde também são agricultáveis. Então a Brigada Militar na região terá mais uma área, né, agricultável, onde renderá frutos para a nossa segurança pública. Será então um leilão, né, um pregão eletrônico, onde as pessoas interessadas vão colocar a sua proposta. Já foi levantado pelos órgãos competentes que o valor inicial será de R$404 mil. E nós cremos que a melhor oferta será aquela que é praticada em nossa região, em torno de 18 a 22 sacos por hectare, né? Onde nós teremos então um valor considerável para ser empregue na segurança pública de Passo Fundo. Nós desejamos então que esse edital tenha sucesso e que a nossa Brigada Militar e a nossa comunidade de Passo Fundo entendam que é para o bem de todos, e até porque nossa área vinha há muito tempo sendo cobiçada por outros órgãos, inclusive para assentamentos de indígenas. Fato que agora, com essa possibilidade e com essa concessão onerosa, nós teremos a garantia de que ficará por bom tempo ainda, né, essa área preservada em nome e sob os cuidados e a propriedade da Brigada Militar aqui de Passo Fundo. Ontem, o governador Eduardo Leite e o ministro da Saúde interino apresentaram ações para reforçar o combate à Covid-19. A principal confirmação é a vinda de 100 novos respiradores para o estado. Apresentamos os nossos indicadores, apresentamos a preocupação que vivemos neste momento, né, em que os indicadores de ocupação de leitos especializados aí para o Covid, leitos de UTI no estado, estão sendo mais demandados, especialmente na região metropolitana e na metade norte do estado, em algumas regiões. E recebemos com muita alegria as notícias aqui de que o Ministério já está, na verdade, na data de hoje, enviando mais 100 respiradores para o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, ministro e toda a equipe do Ministério. Já vai totalizar mais de 630 respiradores encaminhados pelo Ministério da Saúde, seja os de beira-leito ou os de transporte. É um apoio importante para o governo do estado, para a população gaúcha. Salientar também que tivemos a notícia de um extrator, né, de um envio de um extrator que vai possibilitar nós aumentarmos a nossa capacidade de testagem do RT-PCR através do nosso laboratório central do estado, e também vamos duplicar essa capacidade de testagem. Temos o apoio do Ministério para a testagem também, com o envio dos insumos necessários do RT-PCR para fazermos um programa que será um case, tenho expectativa, no estado do Rio Grande do Sul, de testagem e rastreamento de pessoas com Covid, né, a partir daqueles pacientes diagnosticados positivos para o Covid, que vão ter os seus contatantes também testados. Nós vamos mais do que quadruplicar nosso volume de testes do RT-PCR aplicados no estado do Rio Grande do Sul, mas não é apenas aumentar o número de testes, é também aplicar esses testes com critérios, com a logística toda estruturada para viabilizar, identificarmos e a tempo podermos adotar as medidas necessárias em relação àquelas pessoas que sofreram o contágio do coronavírus, e também a notícia de 475 monitores cardíacos que vão ser disponibilizados aí pelo Ministério da Saúde. Nós viemos trazer o que temos de mais efetivo, o que funcionou, o que não funcionou em outras partes do país, onde a pandemia já aconteceu, já se mostrou na sua face mais dura. E aí eu falo sobre os estados do Norte, Nordeste e as capitais de Rio e São Paulo, é onde a pandemia se mostrou de forma mais dura até agora. Nós avaliamos o que estava certo, o que deu certo e o que não deu certo. Nós mudamos várias orientações, alteramos protocolos, e hoje nós podemos resumir da seguinte forma: o tratamento
ideal é o tratamento precoce. O diagnóstico, ele é feito pelo médico. Ele erroneamente foi classificado apenas como teste. Usei o termo erroneamente. Hoje está ajustado pela equipe técnica do Ministério da Saúde, pactuado com o CONAS e CONASEMS de forma clara e direta. O diagnóstico para a doença causada pela Covid-19, ele será clínico pelo médico, que poderá ser aprofundado com exames laboratoriais, tomografia computadorizada, radiografia, poderá ter o exame de sangue, IgM, IgG, poderá ter um teste PCR. Poderá. Não é sine qua non. O diagnóstico será, uma vez efetivado pelo médico, será notificado. E essa notificação é a base estatística que será usada, somando a todo que já foi feito no país. Estou colocando desta forma porque não pode haver dúvidas da orientação do Ministério da Saúde. E agora nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco, duas psicólogas irão falar sobre os sentimentos gerados pela pandemia na gravidez e também no puerpério. Nós já voltamos. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população, mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Os principais desafios de oferecer a educação especial é torná-la o mais próximo possível da educação dita erroneamente normal. Na verdade, não existe uma pedagogia normal e uma pedagogia especial, existe uma única pedagogia. O que ela precisa é se ajustar para diferentes sujeitos em diferentes tempos de aprendizagem. Aí quando veio o diagnóstico que ele precisaria frequentar PAI, eu desabei. E depois não, eu fiquei vendo que era pro bem dele, que ele não falava nem direito. Hoje em dia ele fala, apesar assim, de trocar algumas letras, mas ele progrediu bastante. Porque tudo que é feito aqui eu acredito que seja um favor para eles, né? Para mim é uma instituição muito importante, até porque sem ela eu não sei o que eu faria. Meu nome é Rubens, estou na função de motorista e estou na PAI mais ou menos 35 anos. A sociedade em si não conhece a PAI, não conhece o serviço da PAI. E como não conhece, certamente não dá aquele valor que tem. Se não tivesse a PAI, o que iam fazer esses alunos? A partir do momento que uma gravidez é confirmada, tudo fica diferente. A maternidade é uma passagem que traz amadurecimento, energia de vida e muitas descobertas. Mas a pandemia da Covid está gerando ainda mais dúvidas e medos para as futuras mães. A psicóloga Eliane Dalacqua traz agora informações que precisam ser consideradas. No momento em que a gente está vivendo,
de muita angústia, muita ansiedade em função da pandemia, está sendo bem difícil para todo mundo, mas para a gestante está sendo muito difícil também. A cada 4 gestantes, uma apresenta algum transtorno de ansiedade. E isso é prejudicial tanto para a gestante quanto para o bebê. É importante nesse momento que a gestante possa manter o foco na gravidez, no bebê, em todo o planejamento que isso envolve, como uma coisa boa. É preciso que ela se informe, sim, mas que a gente não crie pânico com isso tudo, porque isso tudo vai passar. E a família e os profissionais da saúde envolvidos precisam ter um olhar diferenciado. Se a gestante apresentar alguma mudança comportamental, é importante que se busque ajuda. Toda a família está abalada e é difícil também para as famílias darem esse apoio, porque elas também estão ansiosas, inseguras. Mas qualquer apoio vai ser muito importante. E é importante que a gestante não deixe de fazer os seus contatos, mesmo que nesse momento de forma online. Mas é tão importante manter essa rede. Talvez não vá ter todo o planejamento que foi feito, né, com chás de bebê, com a questão da convivência com as pessoas, com as avós, que também são grupo de risco, mas isso vai se resolver, em algum momento tudo vai se alinhar novamente, né? Mas não dá para deixar que esse momento tão importante se transforme em algo ruim. Se há necessidade de apoio fora da família, é importante buscá-lo com profissionais capacitados também. E é importante que a gestante pense que ela não está sozinha nesse momento. Não é só ela que está tendo dificuldades e ela não deve temer em falar o que está sentindo. E após o nascimento, as dúvidas se transformam. A chegada de um bebê é um momento de felicidade, mas é natural que algumas mães se sintam inseguras em relação ao cuidado com o filho. O puerpério traz sentimentos ambíguos e a pandemia acabou influenciando em diferentes medos. Veja agora o vídeo da psicóloga Bruna Porto. Fisicamente falando, eles são os 40 dias após o nascimento do bebê. Mas psicologicamente, a gente pode falar que ele pode durar até os 2 anos do bebê. É um momento que exige muito da mãe. Exige 100%. Que a mãe dê afeto, muito colo, muito mamar. E muitas vezes nesse momento a mãe perde a sua identidade e acaba construindo uma nova identidade que se chama mãe, né? E é um momento também muito delicado e de sentimentos ambíguos dessa mãe. Em época de pandemia é um momento mais delicado ainda, porque são novos sentimentos que estão aflorando nesse momento. Sentimentos de medo da criança pegar a doença, medo também da mãe ficar doente e ficar longe do bebê, medo de não ter a rede de apoio por perto, da criança daqui a pouco muitas vezes não reconhecer as pessoas ou o mundo depois que acabar tudo isso. Mas é muito importante que nesse momento a mãe entenda que o que a criança mais precisa é do seu afeto e de estar perto da mãe, do pai, de quem ela vai se acostumar nesse momento. É importante também que ela tenha a rede de apoio junto, apoiando, fortalecendo essa mãe e bebê, que é um laço muito importante nesse momento. É importante que as mães possam se sentir seguras e confiantes. Se caso essa rede de apoio, esses pais e essas famílias também não consigam dar esse apoio nesse momento e também sintam dificuldades, é importante que possam buscar a ajuda de um profissional. Sim, nesse momento, tem muitos profissionais atendendo online ou de formas diferentes que possam auxiliar também, tanto a mamãe quanto a família. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.